1, 2, 3. Amém, que Deus abençoe. Fala pro teu irmão assim, ó: Deus tem um encontro marcado com você essa noite. Amém? É essa noite, isso mesmo, irmão. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Amados, só para você entender, esse texto que nós acabamos de ler está falando que eu e você estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunho. Se você pegar Hebreus um capítulo antes, você vai ver que Abraão, Noé e mais outros, Sara, todos justificaram a Deus, e todos eles são lembrados como os heróis da fé. E por isso que nós estamos rodeados de tão grande de nuvem de testemunhas. Mas essas pessoas, para terem os seus nomes escritos na Bíblia, eles tiveram que vencer algumas lutas, eles tiveram que vencer algumas batalhas, algumas guerras. E essas lutas e essas guerras, irmão, não foi contra as pessoas, foi contra elas mesmas. Amados, nós precisamos entender que Deus, Ele deseja, para você que está aqui essa noite, para mim, para nós, que você seja liberto de todo o pecado, de todo o vício e de toda a escravidão, porque Ele já nos libertou na cruz. Deu para entender? Amém? Amados, só para você entender, nesse texto, aqui não estava mais no original a palavra diz peso, se livrando de todo o peso, que em hebraico significa ógicos, que significa, olha só, protuberância, tamanho, massa, carga e peso. Amados, nós precisamos entender uma coisa, que para nós alcançarmos, encontrarmos com Deus, nós precisamos nos livrar de toda a bagagem, nós precisamos nos livrar de todo o peso, nós precisamos nos livrar de toda a massa, tudo aquilo que nos atrapalha. Até porque a Bíblia diz que há uma porta estreita e outra, e nessa porta estreita você não vai poder passar com mochila, você não vai poder passar com o teu carro, com a tua casa, você vai passar somente com o seu corpinho. Então o que eu aprendo com tudo isso? Não adianta a gente correr atrás de tantas coisas, se naquele grande dia a gente não vai levar nada. E aí, amados, é muito interessante que já a palavra falou, nos livrando de todo o pecado. Para quem não sabe, a palavra pecado significa armatia, significa errar o alvo. E é mais interessante porque não é só isso, é desviar-se do caminho da retidão e da honra, desviar-se da lei de Deus. Todas as vezes que nós desviamos da lei de Deus, nós estão aqui? Nós estamos pecando. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós estamos pecando. E não tem como, amados, nós nos encontrarmos com Deus. Para que você lembre, o tema da nossa palavra é encontrando-se com Deus. Não tem como se encontrar com Deus que é santo, cheio de pecado. Vai mais uma palavra dura para você essa noite. E é muito interessante, irmãos, que quando está falando de peso, olha só, não está falando de algo pecaminoso em si, mas que nos atrapalha de avançarmos espiritualmente. Sim, quem aqui já tentou correr com uma pessoa nas costas, né, irmão? Irmão? Pegar aquela subidinha com uma pessoa nas costas, é fácil? Quem aqui, as mães aqui, é fácil correr com a criança no colo? Não, porque isso atrapalha. Na caminhada com Deus, o encontro com Deus não é diferente. Para que você possa ter um encontro agradável com Deus, você precisa se livrar de todo o peso, de todo o pecado. E é muito interessante, amados, que o peso e o pecado se tratam de coisas diferentes. Só que a minha pergunta para mim, para você, porque eu não posso me livrar dessa palavra, ela vem primeiro comigo: o que tem nos atrapalhado de termos um encontro verdadeiro com Deus? Qual é o peso que ainda nós carregamos, que ainda não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos, sentir a presença de Deus, não conseguimos nos encontrar com Deus? Amados, é muito interessante porque eu passei um bom tempo dentro da igreja, e eu vi os irmãos falar assim: nossa, Deus falou comigo através do vento, Deus falou comigo através daquilo. E eu falei assim: gente, mas Deus só fala com essas pessoas e nunca fala comigo. E eu ficava me perguntando isso, irmãos. E aí, amados, eu comecei a orar, e o que estava atrapalhando de Deus falar comigo não era Deus, era porque eu estava ainda cheio de... Pastor, o senhor está querendo dizer que o senhor é santo agora? Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que coisas que eu trouxe do meu passado eu precisava abandonar, porque não me deixava encontrar com Deus. Amados, se nós olharmos para a história de Jacó,
Em momento algum, ele ouve a voz de Deus. Ele engana o pai, ele engana o irmão. Ele sai, ele é enganado. Ele só consegue começar a ouvir a voz de Deus quando ele luta contra o anjo do Senhor. E ele ganha e segura, fala assim: eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Aí a partir daí ele começa a ser quebrantado. Ele pede perdão para o seu irmão. Ele começa a ouvir a voz de Deus. O nome dele é mudado. Porque, amados, quando nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos pesos, Deus tem o prazer de se encontrar conosco. Ei, Deus está querendo dizer para você que esta noite Ele tem o prazer de marcar um encontro contigo. Deus está querendo te encontrar, não é só esta noite, mas é durante a semana, quando você reservar aquele tempo de devocional, de leitura, de oração, de jejum. É muito interessante, irmãos, não precisa abrir, mas em Tiago 2,11 vai dizer assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amados, eu queria fazer uma pergunta, e feche seus olhos por favor. Esquece um pouquinho. Faça uma lista aí agora no seu, sabe, faça uma reflexão de uma lista daquilo que tem atrapalhado de você se encontrar com Deus. Será que ainda é o teu coração? Será que você ainda não liberou perdão, não pediu perdão? Será que você ainda não entregou algumas áreas da sua vida? Feche os teus olhos, irmão, não olhe para mim não, reflita sobre isso, faça uma lista rapidinho. Pois eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar o perdão, eu preciso confessar os meus pecados, sabe, eu preciso resolver as minhas pendências. Irmão, se a gente for fazer uma lista, a gente fica aqui a noite toda, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Pode abrir os seus olhos. Irmãos, durante toda a saída do Egito, Moisés, ele aprendeu lições importantes sobre o que agradava a Deus. Moisés foi chamado em uma certa ocasião para tirar o povo de lá, e ele desobedeceu, e ele ficou um bom tempo, ele ficou só 40 anos ali. E aí depois de novo Deus aparece para ele na sarça, e sabe o que acontece? Aí ele começa a ouvir a voz de Deus. E aí mesmo assim ele coloca muitos empecilhos. Eu não posso, eu não consigo. E Deus está falando assim: eu vou te capacitar. Ei, quem está vindo até você sou eu. Esta noite Deus está vindo até você. Você precisa fazer a sua parte esta noite. Pastor, não é só ir para a igreja? Não é só ir para a igreja. A igreja é apenas uma parte da pizza. Tem muito mais para fazer lá fora. E aí, amados, lá em Êxodo, agora você pode abrir sua Bíblia comigo, que é aqui que nós vamos entrar. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Olha só. Êxodo, segundo livro da Bíblia, nem no começo. Êxodo capítulo 33, versículo 7 diz assim, ó: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. E quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Pastor, mas por que a tenda estava fora do acampamento? Porque o acampamento estava em pecado, as pessoas estavam em pecado. E aí Moisés monta uma tenda lá fora. Mas é muito interessante, irmãos, que a primeira coisa que eu aprendo com Moisés, e aqui é a primeira coisa que eu quero que você traga para a sua vida, é que para se encontrar com Deus não é só vir e tomar um banho e vir para o culto. Você precisa se preparar para encontrar com Deus. Você precisa orar para encontrar com Deus. Você precisa vir cheio de expectativas para se encontrar com Deus. Moisés, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele montava uma tenda do lado de fora, e ele chamava a tenda do encontro, e quem quisesse, não era de qualquer jeito, é quem estava interessado. Irmãos, eu não sei vocês, eu fiquei um bom tempo dentro da igreja e nada acontecia na minha vida, as portas não se abriam, as coisas não mudavam, e eu ficava me perguntando para Deus, mas sabe o que era? É porque muitas das vezes eu estava indo para a igreja somente por ir. Eu participava dos eventos, irmão, somente por participar. Mas a partir do momento que eu entendi que eu deveria me preparar para adorar a Deus, que eu deveria me preparar para se encontrar com Deus, que eu deveria, sabe, entender que eu estou encontrando a pessoa mais importante do mundo, aí eu comecei a entender e a ouvir a voz de Deus. Ei, Deus está querendo falar isso para você. Começa a se preparar para ir para o culto, começa a se preparar para fazer o devocional, começa a se preparar para ler a Bíblia. Deus tem um prazer de se encontrar com você essa noite. Olha só.
Êxodo capítulo 33, é um texto longo, eu não vou ler, do 12 ao 23, você deixa aberto aí. Amados, Moisés, ele anseiava por Deus, ele queria conhecer Deus intimamente. Irmãos, nós temos, e aí Deus vai bater agora em alguns aqui. Às vezes eu ainda ouço, não, eu vou para a igreja porque eu preciso de um milagre, eu vou para a igreja porque eu preciso de uma cura, eu vou para a igreja porque eu preciso que Deus alcance algo. Não, amados, você precisa vir para a igreja para adorar e glorificar a Deus, porque foi para isso que eu e você fomos criados. E aí através da sua adoração, Deus vai curar, através da sua adoração, Deus vai libertar, através da sua adoração, as portas vão se abrir, através da sua adoração, a casa própria chega, a porta de emprego abre, a pessoa é liberta, nós somos curados, porque primeiro vem a adoração. Eu falei isso para uma irmã ontem, e eu vou falar aqui para os obreiros e os voluntários que têm ajudado. Eu amo vocês, amo o que vocês fazem na casa de Deus, mas amados, o que Deus mais ama é o que vocês fazem antes de servir a Deus na casa de Deus. Sabe o que é? O seu momento a sós com Deus. Deus não está interessado primeiro no que nós fazemos para Ele, mas Ele está mais interessado naquilo que nós fazemos com Ele. A minha pergunta para você aqui essa noite: quanto tempo você passa sós com Deus? Entra no teu quarto, faz o teu devocional, ora, louva a Deus. É importante, tá? É servir, porque nós somos uma igreja que nós devemos amar a Deus e servir pessoas. Jesus ensinou a gente a servir, mas Jesus, antes de servir, sempre Ele estava em oração. Estão entendendo aqui os obreiros voluntários? Eu amo o que vocês fazem, mas Deus vai amar mais ainda quando vocês, além do que vocês fazem, vocês separarem um tempo a sós com Deus. Quando vocês anseiarem por um encontro com Deus. E aí, irmãos, pastor, como que eu faço então essa noite para se encontrar com Deus? Irmão, você precisa pedir. Sabe, o seu coração precisa queimar para Jesus. Sabe, você precisa vir, sabe, aceso com a chama, sabe, pegando fogo, irmãos. Às vezes algumas pessoas veem nós aqui pulando. Isso daí é besteira, irmão. Nós não estamos fazendo para se aparecer para ninguém, porque a presença de Deus, quando ela vem, ela toca, irmãos. A irmã Maria falou aqui, irmãos: irmãos, vocês não podem ficar ouvindo só o grupo de louvor adorar, vocês também precisam louvar. E é isso, às vezes, irmão, me desculpa, não é indireta para ninguém. Desculpa, irmão, nós temos no culto 3, 4 louvores, e eu vejo irmãos sentados, a não ser quem está com as crianças. Me desculpe, se é no trabalho, o patrão manda você ficar 12 horas de pé, você fica. Me desculpa que Deus está falando com você agora. Você chega no culto, você está sempre cansado. E aí eu vou falar outra coisa para as crianças e para os adultos. Irmãos, o nosso culto dura 1h30, 2 horas. Você levanta para beber água 10, 15 vezes. No serviço você fica lá quietinho na sua posição. Principalmente quem é segurança, vigia. Não sai nem para ir no banheiro. Leva uma fralda. Irmãos, vocês acham que Deus se agrada disso? E eu não estou falando para os novos não, porque os novos ainda não sabem. Eu estou falando para os velhos. Passa 1h30 na casa de Deus, está cansado, sabe, não consegue levantar as mãos quando o irmão pede. O irmão não está pedindo porque ele quer que você agrade a ele, ele está falando porque ele quer que você sinta o que ele está sentindo. Eu vou falar aqui, irmão, diácono Júlio, quinta-feira, fazia tempo que eu não vi ele daquele jeito. Ele começou a dirigir o culto aqui, começou a entrar no mistério, e isso foi contagiando. Irmãos, a igreja precisa disso, de pessoas que vão contagiar outras. Está entendendo, irmãos? Irmãos, vou falar uma coisa para você. A irmã aqui, tem 92 anos. E às vezes a gente precisa aprender com ela. Sabe, eu não estou falando aqui, se você quiser continuar sentado, fica à vontade. Eu só estou querendo dizer que como que Deus se sente quando você está adorando e você adora sentado. Quem aqui às vezes já chegou num tribunal e quando o juiz chega, o que acontece? Todo mundo quer, irmão? Levanta. Se o presidente do Brasil, dos Estados Unidos entrasse aqui agora, como que você faria? Reverência. E aí nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, que te criou em imagem e semelhança dele. E aí você às vezes não pode passar 1h30 adorando a Jesus. Se era uma vigília então, pastor, está demorando muito. Aquele irmão não para de orar. Mas se vai trabalhar, pede hora extra, pede não sei o que, doente, cansado, sabe, faz. Desculpa, irmão, eu só desviei aqui, porque às vezes o Espírito Santo manda a gente falar, a gente tem que falar. E que vocês sempre saibam, eu nunca joguei indireto para ninguém, não é hoje que eu vou jogar. Mas como diz, né, se a palavra veio até o teu encontro, é porque serviu para você.
A partir do próximo culto, faça um esforço. Faça um esforço. Tira um cochilo na tua casa, antes de vir para o culto. Eu vou abrir a sessão para quem está com criança, né? Está com a barriguinha ali, já está para vir, os mais velhos, eu entendo. Mas às vezes você é novo, está cansado. Às vezes eu pego no pé dos meus filhos, irmão. Sai daqui do culto, eles fazem o quê? Começa a correr. Aí na hora do louvor está tudo aqui querendo. Não, levanta, vamos adorar Jesus. Ou eu estou errado? É isso, irmão, nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu vi ali, o irmãozinho ali, estava ali, eu estava olhando para ele estava assim, ó, numa unção. Uma criança, irmãos, que nós possamos aprender. É os design, né? Vamos lá, gente. Então, primeira coisa que nós precisamos ter para se encontrar com Deus, a expectativa. Sabe aquele dia que você vai fazer entrevista de emprego? Como que você fica? Você dorme à noite? Nem não dorme e ora e faz e pensa e pesquisa. Aí no outro dia, para fazer uma entrevista, você cria uma expectativa. Por que para adorar a Deus nós não podemos criar uma expectativa? Como que vai ser essa noite? Será que Deus vai usar o pastor? Será que Deus vai usar o obreiro? Será que Deus vai usar a irmã? O que Deus vai fazer essa noite? Nós temos que vir dessa forma, irmão. Sabe, a minha esposa sempre ela fala, ó, toda vez que eu venho para o culto, eu venho assim, Senhor, fala comigo. Seja quem for que vai pregar, fale comigo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a gente sabe quando a gente está pregando algo que é verdadeiro, quando primeiro as nossas esposas sentam para nos ouvir, os nossos maridos. E aí todo dia, às vezes eu pergunto, e aí, como que foi? E ela vai lá e, ó, precisa melhorar nisso e nisso. Mas são pessoas sinceras. Então, amados, que nós possamos, assim como Moisés, ele criava uma expectativa para adorar a Deus, que eu e você possamos ter expectativa para se encontrar com Deus. Os mais antigos vão lembrar aqui, irmão Wagner, me ajuda. Ei, tem um louvor que fala assim, ó. Nesta noite feliz, nesse santo eu marquei. É isso, irmãos. Sabe, a gente precisa vir todo culto para um encontro com Jesus. Então esteja aberto esta noite e os demais cultos daqui para frente ao que Ele quer de você. Ah, o irmãozinho do lado, ele não pula, ele não tem problema, faz a tua parte com Jesus. Começa a incendiar Ele através da tua adoração. Sabe, na hora que alguém estiver pregando, o irmão estava pregando aqui a semana passada, eu estava ali, glória a Deus, aleluia. E não era porque era para incentivar ele não, irmão, porque a palavra foi maravilhosa e falou no meu coração. Quando Deus falar contigo, dá um glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sei que alguns às vezes tomam remédio, às vezes ficam cansativos, mas irmão, às vezes você não dorme em casa e quer dormir no culto. Por favor. Hoje o pastor está bravo. Não estou bravo, é só a palavra. Já que é para desabafar, vamos desabafar. Irmãos, quinta-feira, quem estava aqui, eu vou dar um puxão de orelha agora. Se é para se encontrar com Deus, na presença de Deus. Nós saímos do culto, tinha copo para tudo que é lado no chão. Irmãos, vocês estão na casa de Deus, bebeu, não tem problema. Depois que acabar o culto, pega e joga lá. A casa de Deus precisa ser mantida limpa. Se a nossa casa tem que ser mantida limpa, imagine a casa. Fiz um grupo agora, irmão, fiquei maravilhado, porque, se eu não me engano, já tem uns 16, 17 irmãos. Falou, pastor, eu quero ajudar a limpar a igreja. Eu falei, aleluia, porque a luta que tinha, né, irmã? A luta que tinha, que misericórdia. Imagine vir 5 pessoas, acaba rapidinho, e nós vamos ouvir um louvor, e vai jogar água para lá, e vai brincar, e vai se divertir, e está cuidando da casa, para que no outro dia, quando o visitante chegar aqui, ver ela limpinha, cheirosinha, ele vai falar assim, aqui eles cuidam da casa de Deus, porque eles se preparam para se encontrar com Deus. Vamos lá, segunda coisa que nós aprendemos, qual é, pastor? Êxodo 34, versículo 2, esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Olha só, Deus está falando assim, esteja pronto pela manhã para ir ao monte Sinai e se encontrar com quem? Com Ele. Então a segunda coisa que você aprende é o princípio para se encontrar com Deus, é a participação. Você precisa participar. Eu sempre ensinei isso, vou continuar ensinando, principalmente os novos. Quem faz o culto não é o grupo de louvor, não é quem faz a liturgia, não é quem prega. Todos nós fazemos o culto individual. Todos nós temos que fazer o culto.
Porque aí o culto individual vai refletir no culto coletivo. Então quando você vier, venha cheia de alegria. Hoje eu achei maravilhoso, né? Semana passada alguns irmãos até tomaram um puxão de orelha. Todo mundo chegou no horário. Irmãos, outra coisa, não chegue atrasado, porque se Jesus voltar, você vai ficar. A gente agora, irmãos, tem 2 cultos só na semana. Então se prepare. Chegue cedo, a não ser quem trabalha, a não sei se aconteceu um imprevisto, passou mal o trânsito, não tem problema. Mas o que Deus vai aceitar? Uma adoração sincera, e ela começa nos detalhes. Nós às vezes ficava aqui, irmão, esperando alguns minutos para o irmão chegar. Aí os irmãos falam, não pastor, vamos mudar isso, porque a gente está menosprezando quem chega no horário. E aí graças a Deus a igreja está entendendo, e todo mundo está começando a chegar no horário. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Pode ter certeza que agora a gente vai conseguir alcançar as nossas famílias, vai alcançar os nossos vizinhos. Esta igreja vai encher não só de quantidade, mas de qualidade, de pessoas que realmente querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Jeremias 29:13 diz assim, ó, se vocês me procurarem, me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. A gente tem que buscar Deus, irmão, não é porque o pastor está falando aqui. A gente tem que buscar Deus dentro do nosso coração. Toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Sabe, a gente, se tiver uma oportunidade, eu vou adorar a Deus. Se eu não tiver uma oportunidade, eu vou continuar adorando a Deus. Porque a oportunidade não vai me fazer nada, mas vai mostrar realmente quem eu sou na presença de Deus. Irmãos, quando eu não vou pregar, não estou no louvor, eu venho e adoro da mesma forma. Porque como pastor eu preciso ser exemplo. E sento bonitinho, presta atenção, glorifico. Porque irmãos, se eu quero que as pessoas sentem, por que eu não sentarei? Para ouvir. Está dando para entender aqui? Essas lapadas de Jesus aí, em nome de Jesus. Amém? E aí vamos lá. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus fala que iria voltar. E aí pede para eles ficarem em Jerusalém. E o que eles estavam fazendo reunidos? Orando. A Bíblia diz que tinha 120 pessoas que estavam reunidas orando. Então, pastor, o que os discípulos estavam fazendo para se encontrar com Jesus? Porque o Espírito Santo representava Jesus, não é isso? Orando. Então, pastor, o que nós devemos fazer para se encontrar com Jesus no culto? Orar. A minha pergunta, será que você saiu de casa, orou? Senhor, estou indo para a tua casa para te adorar, fala comigo, recebe a minha adoração. Não, às vezes a gente sai tão corrido, que às vezes até a roupa esquece a metade. Às vezes que nem eu assim, né? Uma parte está para dentro, outra parte fica para fora, porque saiu corrido. Irmãos, nós precisamos melhorar. Nós precisamos orar mais. E aí a terceira coisa, já estou indo para o final, que nós aprendemos. Êxodo 34, versículo 3. E aqui que você precisa aprender. Olha só. Ninguém poderá ir com você, Moisés, e nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. O que nós aprendemos aqui? Deus quer de cada um intimidade. Não pode ir ninguém com você. Eu só quero me encontrar com você, Moisés. Ele está falando nessa noite, Rosilene, eu quero me encontrar só com você. Helder, eu quero me encontrar só com você. Raquel, eu quero me encontrar só com você. É isso que Jesus quer. É o princípio da intimidade. Quando você vier, não olha para os irmãos, não olha para o lado, olha para Jesus, adora Ele, entrega o melhor da sua adoração, sabe, esquece, deixam falar o que quiser, porque o seu encontro é íntimo com Jesus. Está dando para entender? Amém? E aí, por último, a gente vai ver, irmãos, Jacó, não precisa abrir lá em Gênesis, vai dizer que no seu encontro com Deus, Jacó teve a sua identidade mudada. Jacó, para quem não sabe, o nome dele significa enganador, mentiroso. Mas quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel, príncipe escolhido. Você já tentou imaginar que eu e você ontem éramos pessoas improváveis, que ninguém acreditava em nós, que ninguém dava R$1 por nós, que achavam que nós seríamos fogo de palha, mas Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, Ele muda o nosso nome, Ele muda o nosso caráter, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso presente e Ele muda o nosso futuro, porque é esse Jesus que nós viemos adorar aqui esta noite, que quando nós temos um verdadeiro encontro com Ele, Ele muda aquele que não era nada, agora nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
Irmãos, Davi teve um encontro com Deus, e ele foi perdoado. Davi pecou muito sério, irmãos. Ele pega a mulher de um homem, essa mulher é casada, ele tem relações com ela, ela é engravida, ele manda matar este homem. E aí, amados, mesmo assim, ele tem um encontro com Deus, e ele pede perdão e é perdoado. Claro que tem as consequências. Para você que acha que está chegando na igreja não vai ficar as consequências do passado, fica. Não é à toa que Davi, irmãos, Deus perdoou ele, mas o filho dele morreu. O filho que nasceu morreu. E Deus falou que iria morrer, mas Deus perdoou ele. Então, amados, o que eu aprendo? Quando nós temos um encontro com Deus, as nossas vidas mudam. Mas muda daqui para frente. O nosso passado é apagado, mas as consequências infelizmente ainda ficam. Outra mulher samaritana, pecadora, ninguém dava nada, só vivia todo dia, meio-dia no poço buscando água. Teve mais de 5 maridos, e ainda o que estava não era dela. Mas ela tem um encontro com Jesus, irmãos. E essa mulher de desprezada, ela agora passa a ser uma evangelista, uma missionária em Samaria, e várias pessoas se convertem a Jesus através da vida dela. É isso que Jesus quer de nós quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele. Pessoas que são desprezadas, mas que quando chegam na presença de Jesus e saem lá fora, as pessoas são tocadas. Amados, um desafio para você aqui essa noite. Conte para Deus o que você espera dos próximos encontros. Sabe, peça para Ele para começar a obra que você precisa na sua vida. Sabe, Senhor, eu preciso que o Senhor comece uma obra na minha vida. E através dos encontros com Deus você vai ser, sabe, modificado, restaurado, renovado. Pastor, o que mais me marcou esta noite? Sabe, como que você gostaria que Deus fizesse na tua vida? Irmãos, eu falei aqui essa semana no curso de batismo. O Espírito Santo está aqui, irmão, dentro de nós. Ele só está querendo relacionamento. Ele só quer uma conversa. Ele só quer um diálogo, como você conversa com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus vizinhos. O nosso Deus está dentro de nós. Ele só quer relacionamento. Ele só quer relacionamento. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Lembre de uma pessoa que você precisa perdoar. Ou se não lembra de uma pessoa que você precisa pedir perdão, ou de uma situação. Traga a memória agora. E eu quero que você repita comigo assim, ó: Senhor Jesus, Pai Celestial, esta noite eu escolho perdoar no seu nome que me ofendeu, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Essa noite o Senhor está tendo um encontro com você. Esta noite é sua responsabilidade preparar o teu coração. Esta noite Ele espera que você se prontifique, que você saia daqui diferente, com o desejo de se relacionar com Ele. Se você vier aqui todas as vezes, ou na sua casa, no seu devocional, com um coração contrito, coração inclinado para Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer o restante na sua vida. Pai, no nome de Jesus eu te entrego as nossas vidas esta noite. Eu te entrego a vida da tua igreja, Senhor. Eu entrego a vida, Pai amado, de pessoas aqui esta noite que talvez vinham para a igreja de qualquer jeito, porque o pastor às vezes manda uma mensagem, porque o irmão convidou, o parente convidou, mas que a partir dessa palavra, como Moisés, Senhor, eles ao saírem de casa, Pai amado, possam se preparar para se encontrar contigo. Eles possam, Pai amado, vir com uma expectativa que o Senhor vai falar com ele, o Senhor vai de encontro à vida deles. Pai amado, que nós possamos, Pai amado, sairmos daqui renovados, Pai amado, realmente tendo o desejo de todas as vezes ter um encontro contigo, porque nós não sabemos quando será o nosso último dia nessa terra. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor,
a ter um encontro real e verdadeiro contigo, a se encontrar verdadeiramente contigo esta noite, no nome glorioso de Jesus. No nome de Jesus. Põe a mão no teu coração agora, por favor, e cante isso comigo, por favor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela É o seu coração que Deus quer. Você pode declarar isso? Que o teu nome